Bom dia, aqui nós estamos no Tutameia, ele é o Rodolfo. E ela é a Eleonora. Nós estamos aqui com o Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, e vamos discutir sobre economia, sobre Embraer, sobre Petrobras, sobre Eletrobras, sobre a situação econômica do país. Então, Pedro, na conversa que a gente teve pouco antes aqui de começar essa transmissão, você logo começou dizendo que, fazendo uma avaliação rápida aí da situação do Brasil hoje, dizendo que o governo está destruindo o Brasil, destruindo a economia nacional. O que significa isso? O Brasil, desde que foi descoberto pelos portugueses até os anos 30 do século passado, se caracterizou por ser produtor e exportador de produtos primários. A princípio, pau-brasil, depois açúcar, depois ouro, depois café, por um curto período a borracha, mas sempre uma visão subalterna em relação ao restante do mundo. Era um provedor de matérias-primas. A Revolução de 30, a ascensão de Vargas ao poder, deu início à transformação do Brasil nesse Brasil que é o Brasil de hoje. Nós éramos um país absolutamente dependente e, a partir do governo Vargas e dos governos que se sucederam ao longo dos últimos 80 anos, nos transformamos em uma das 10 maiores economias do mundo. Isso com uma forte participação do Estado na organização da nossa infraestrutura. A princípio, com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, na década de 40, na década de 50, a Petrobras foi criada e a Eletrobras teve a sua criação proposta por Getúlio. O BNDES se estabeleceu como um banco de fomento e a questão da energia elétrica passou a ser uma questão essencial para que nós pudéssemos alavancar o nosso desenvolvimento industrial. Vejam vocês que dos anos 50 até a década de 90, nós, que não tínhamos energia elétrica, passamos a dispor de um parque gigantesco, uma das maiores bases de produção de energia elétrica do mundo, o que possibilitou que a nossa indústria se estabelecesse, se consolidasse. Esse processo foi um processo em que o Brasil enfrentou muitos interesses contrariados com essa visão de desenvolvimento. E essa visão contrária ao interesse nacional esteve presente na crise que levou ao suicídio de Getúlio, na instalação do regime militar em 64, o primeiro governo, o governo Castelo Branco, era um governo que tinha esse compromisso ou descompromisso com o desenvolvimento nacional. No entanto, os seus sucessores reataram as propostas que vinham da época Vargas e foram responsáveis, na verdade, pelo grande surto de expansão, não só da energia elétrica, como a consolidação da Petrobras e das telecomunicações. Nós que na década de 60 não conseguíamos nos comunicar por telefone, 10 anos depois conseguimos falar, comunicar o país inteiro, não só do ponto de vista interno, como com o mundo também. É um processo que nos levou da década de 60, em que éramos a 56ª economia do mundo, a sermos hoje uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil, na década de 60, se caracterizava por exportar café. Uma geada em São Paulo provocava uma crise cambial. O Delfim Neto, por exemplo, foi escolhido ministro da Fazenda do Costa e Silva porque era um grande especialista em café. Esse era o Brasil.
Era um Brasil em que nós éramos os maiores produtores de café do mundo e os maiores exportadores, e era 70% da nossa receita cambial. Hoje nós continuamos a ser os maiores produtores de café do mundo, continuamos a ser os maiores exportadores de café do mundo, e, no entanto, o café corresponde a apenas 2% da nossa receita cambial. A diferença é essa. Esse processo tem um corte a partir da assunção de Temer ao poder. A ruptura com o que se fez no Brasil dos anos 30 do século passado até agora é uma ruptura traumática e dramática, porque está destruindo todas as conquistas da nossa sociedade do ponto de vista econômico e do ponto de vista social ao longo dessas 8 décadas. Por isso eu digo que o Brasil está em um processo de destruição do seu sistema econômico para tornarmos, mais uma vez, dependentes da importação de produtos industrializados e exportadores de produtos primários. A Petrobras, por exemplo, que era responsável por uma cadeia de mais de 5.000 empresas nacionais e estrangeiras, cerca de 800.000 empregos especializados. A Petrobras, que era âncora do nosso desenvolvimento industrial, a Petrobras que descobriu a maior reserva de óleo e gás do planeta nos últimos 30 anos, o petróleo do pré-sal, de excelente qualidade, do qual já se extrai hoje mais de 50% da produção nacional, a Petrobras está sendo esfoliada como se fosse uma alcachofra. Ela não está sendo privatizada, ela está sendo esfoliada. Para quê? Para que, dentro de 3 anos, no máximo, seja uma pequena produtora de petróleo. E nós voltaremos a ser grandes importadores de petróleo, de derivados e de petroquímicos. Com isso, a nossa indústria não terá condição de sobreviver. Nós constituímos, entre os anos 60 e os anos 90, como lhes disse, um parque energético, basicamente hidrelétrico, que nos possibilitava ter uma das mais baratas tarifas de energia do mundo. E energia elétrica é insumo para a produção industrial, o que significa que tem que ter preço módico, porque se o preço da energia elétrica for um preço elevado, o produto que se vier produzir terá o seu preço elevado também. Muito bem, hoje nós temos uma das maiores tarifas de energia elétrica no mundo. E o governo pensa em privatizar a Eletrobras, que é responsável pela integração de todas as nossas bacias hidrográficas, tirando partido da nossa extensão continental, quando há cheia no norte, há seca no sul e vice-versa, o que possibilita a transmissão de energia a longa distância, é uma característica única no mundo, que fazia com que a nossa tarifa fosse uma tarifa muito baixa. Isso está sendo proposto destruir, privatizar, para que nós passemos a consumir energia como se fosse uma mercadoria qualquer e não um insumo essencial ao desenvolvimento e ao bem-estar da população, porque essa questão tarifária não diz respeito apenas à questão da indústria, da agricultura, do comércio, e sim a das pessoas. Essa visão satânica de privatizar tudo chega à água, que é um bem essencial à vida.
todas as experiências das últimas décadas de privatização de serviços de abastecimento d'água no planeta estão sendo revertidas. Porque os grandes grupos que se apossam da água, bem essencial à vida, não têm compromisso com tarifa módica, não têm compromisso com a universalização do serviço, não têm compromisso com qualidade. Isso, no Brasil, hoje tudo é mercado. Vejam bem, eu não tenho nada contra a participação da iniciativa privada em serviços de utilidade pública, desde que a tarifa seja estabelecida pelo custo e não deixada ao sabor da especulação financeira. Na verdade, o governo brasileiro foi capturado pelo mercado financeiro. Cadê a indústria? Cadê a agricultura? Cadê o comércio? Cadê? Eles não reagem à destruição, o que me faz pensar que o umbigo deles já tenha passado para Miami. Por quê? Não terão condição de produzir com tudo na mão do estrangeiro. A minha atividade profissional, o Brasil vivia uma crise muito grande, o governo Castelo Branco, que era um governo similar a esse que está aí, tinha uma visão subalterna em relação aos interesses nacionais, dependente da visão norte-americana. Eu comecei minha vida profissional traduzindo plantas do inglês para uma empresa de consultoria que trabalhava para a Petrobras. Naquela época, nós não tínhamos capacidade técnica de projetar refinarias. 10 anos depois, estávamos projetando e construindo refinarias sem necessitar da participação estrangeira. Hoje, essa garotada que está se formando vai ter que saber mandarim, porque não é mais o americano que está dando as cartas. Quem está comprando é o chinês. Então, vai ter que se estudar mandarim. E o interesse nacional, onde é que fica? Então, por que não há essa reação empresarial daqueles que, de alguma maneira, participaram dessa construção que você relatou aqui? Olha, nós tivemos... foram beneficiados por isso. Veja bem, nós tivemos grandes lideranças empresariais dos anos 40 aos anos 80, a começar por Roberto Simonsen, de São Paulo, que foi um pioneiro na formulação de propostas de desenvolvimento industrial, chegou a se eleger senador por São Paulo em 46, desgraçadamente infartou com 50 e poucos anos, e naquela época infarto matava, tinha uma letalidade muito maior do que hoje. Mas nós tivemos, ao longo dessas décadas, tivemos Mindlin, tivemos Laffer, tivemos Hermílio de Moraes, tivemos Vilares, tivemos Bardella, tivemos Ainar Koch, tivemos expoentes do interesse nacional, do interesse, pensavam o país, iam além do seu faturamento, da sua renda. E hoje esse empresariado se encontra acuado. Sem BNDES não há indústria. Tudo que existiu no Brasil de indústria contou com a participação do BNDES. Eles estão liquidando o BNDES. Não é privatizar o BNDES, não. É deixar definhar. A proposta não é privatizar, privatizar é palavrão. Em relação à Eletrobras, eles estão avançando, eu tenho dúvidas que consigam privatizá-la. Mas a proposta é reduzir o papel dos bancos públicos no fomento à atividade econômica. E a indústria está tão acuada que não reage. Primeiro, porque seus órgãos de representação são controlados por pelegos. Esse mal da estrutura sindical brasileira, esse é um dos males do Getúlio. Getúlio, que eu elogiei tanto aqui, criou uma estrutura sindical, tanto patronal como dos trabalhadores, que favoreceu a preservação de pelegos dos dois lados.
o que faz com que a estrutura sindical brasileira, como um todo, seja uma estrutura que pouco serviço presta aos seus representados. A indústria, a partir da década de 70, buscou superar isso criando associações de interesses setoriais. Algumas dessas associações têm propostas, têm participação ativa nesse debate, mas não têm acesso à mídia, porque uma das grandes questões que nós enfrentamos hoje é o monopólio da mídia capturada pelo capital financeiro internacional. Então, é uma mídia que não abre espaço para a discussão da economia, dos assuntos econômicos. E as pessoas, na sua grande maioria, se informam pela mídia impressa e pela mídia televisiva. É o Jornal das 10 e os jornais Estado de São Paulo, Folha, o Globo, o Valor. E isso não ocorre só no Brasil. O mundo inteiro, hoje, assiste ao que eu chamo de goebbelização da mídia. Não é? Se nós formos a qualquer lugar do planeta, o que a mídia publica é a mesma versão dos fatos. É a mesma versão. Então, há um monopólio da desinformação que dificulta a formação de consciências que resistam a esse processo de alienação. Isso em âmbito planetário, no mundo. Em âmbito, claro, e nós hoje sofremos isso de uma forma muito intensa, porque nos transformamos num protagonista importante no mundo. Essa crise brasileira decorre, não é das nossas debilidades, do que nós conseguimos fazer. Esse é um ponto importante que muitas vezes a gente não se enxerga como... Nós conseguimos fazer, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no ginásio, década de 50, a economia da Argentina era do mesmo tamanho da brasileira. Hoje ela é menor que a de São Paulo. Agora, o que o colonialismo e o imperialismo fizeram na América do Sul desde sempre? Promoveram a divisão, o confronto, para que os países da América do Sul não se entendessem. Então, a Argentina era inimiga do Brasil, na década de 50. Essa percepção só foi alterada a partir do governo Sarney. O Sarney, que nós criticamos tanto pelo atraso do Maranhão, o Sarney teve componentes, teve aspectos positivos. O Mercosul é a criação dele e a visão de integração, especialmente sul-americana, a bem da verdade, nasceu no governo dele. Você falou de vários pontos aí de destruição, Petrobras, Eletrobras, os bancos públicos minguando. A Embraer também está agora um alvo de destruição e afeta a engenharia em especial. Muito. Vamos lá. Eu acho que a gente não deve nunca ter visão maniqueísta. A Embraer é uma empresa de base tecnológica. Ela tem 18 mil funcionários, dos quais 7 mil engenheiros. Isso mostra bem o peso da engenharia na empresa. A Embraer é fruto da dedicação e do idealismo de gerações de oficiais da aeronáutica a partir de Casimiro Montenegro, na década de 50, quando se estabeleceu o Centro Tecnológico da Aeronáutica. Aí tivemos Osiris Silva, tivemos Ferola e tivemos dezenas de outros oficiais, engenheiros dedicados à constituição de uma capacitação tecnológica de produção de aviões que atendessem às nossas necessidades civis e militares. Isso desembocou em uma empresa que
na área da aviação comercial, se dedicou a produzir aviões de porte médio, adequados à nossa dimensão continental. Aviões na faixa de 90 a 120 lugares. Os aviões, os Boeing e os Airbus, são aviões que transportam maior número de passageiros. Desenvolveu Tucano, desenvolveu um avião-tanque, o KC-390, que vai substituir o Hércules, que presta serviço no mundo inteiro. É um avião da década de 50, por mais que tenha sido modernizado e seja mantido, é um avião de primeiríssima linha, não consegue competir com o que a Embraer desenvolveu, que é a jato, e tem um consumo de combustível muito menor, e esse é o elemento determinante da viabilidade de uma aeronave, saber quanto consome de combustível. Muito bem, ela cresceu na área comercial, hoje ela tem mais de 50% do mercado de aviões de porte médio no mundo, ela cresceu na aviação executiva, e hoje ela é um personagem importante nessa aviação, e tem hoje um produto, um nicho de mercado, que é esse avião tanque para substituir o avião de transporte para substituir o Hércules, que vai lhe dar uma projeção no mercado aeronáutico muito grande nas próximas décadas. Ela tinha como grande competidora a Bombardier, canadense. E, ganhando a competição, vamos dizer assim, do momento que a Airbus, que é uma gigante europeia, adquire a divisão aeronáutica da Bombardier, o adversário da Embraer passa a ser a Airbus. Aí é Davi e Golias, não aguenta o tranco. Ela tem, então, que buscar uma parceria, depois eu vou detalhar o que é parceria, com alguma gigante para poder enfrentar a Airbus. Ou ela compõe com a Boeing, ou ela compõe com o russo, ou ela compõe com o chinês. Por que com a Boeing, com o russo, com o chinês? Porque são os três países que têm mercado interno, demanda para aviões civis e militares, são continentais como o Brasil, e tem indústria aeronáutica forte. Os russos ficaram de fora do mercado nas últimas décadas pós-colapso da União Soviética, mas estão voltando, já tem avião de porte médio e aviões de outros portes para competir com a Embraer, e o mesmo ocorre com a China. Então, buscar um entendimento com o gigante, nada conta. Ainda que seja a Boeing, nada conta. O que não pode é ter participação acionária. Porque se tiver participação acionária, o gigante come. E a Embraer já teve uma experiência dessa com a Dassault. A Dassault foi sócia da Embraer até uns 13 anos, 2005, eu não sei exatamente quando que a Dassault saiu. Mas a Dassault, enquanto foi sócia, impediu que a Embraer se desenvolvesse na área de aviação executiva. Então não pode ser sócio, mas pode ser parceiro. Porque como sócio ele define as políticas e não agora, necessariamente parceiro, essas políticas são como é que pode-se fazer um acordo com a Boeing que proteja o interesse nacional? Acordo com a Boeing para a Boeing vender os aviões da Embraer de porte médio, que ela, a Boeing, não tem. Bom para a Embraer e bom para a Boeing. Acordo com a Boeing para a Embraer usar as bases de manutenção da Boeing no mundo. A Embraer deixaria de ter que investir em bases de manutenção e usaria as bases da Boeing. Bom para a Embraer, bom para a Boeing. Acordo com a Boeing para vender o KC-390, esse avião de transporte para substituir o Hércules. Bom para a Embraer,
bom para a Boeing, porque significa, para a Boeing, melhorar a sua condição de competição com a Airbus. Porque a Airbus tem uma linha de produtos que a Boeing não tem. Por isso é que a Boeing está procurando a Embraer. Então, a Boeing tem interesse nisso. E para a Embraer, estando com a Boeing do lado, ela tem uma condição melhor de competir com a Airbus, porque o adversário agora é a Airbus. Então não é... Sem ser engolida pela... Sem ser engolida. Parceria, eu aqui, você aí, pode até produzir aviões nos Estados Unidos. Dá para fazer isso com a Boeing? Dá. Mas eles não querem, eles querem tudo. Eles querem mais evidente, mas aí eu tenho que... Eles querem agora uma sociedade em que eles têm o controle, mas não é um controle muito grande, é só 51%. Não, olha, a Dassault tinha 20, e com 20 impedia a Embraer de desenvolver seus produtos na aviação executiva. Então, se tiver um governo sério, pode conduzir a negociação dessa maneira e a Boeing vai topar, porque a Boeing não tem outro jeito. Ou ela vai levar 10 anos para desenvolver o avião, para substituir o Hércules, porque não é assim, não. Entre pensar um avião e ele sair lá na ponta, são 10 anos. Agora, tem um aspecto militar E ainda também. sei, mas justamente por isso, eu estou mantendo a estrutura da Embraer como ela é, e ela a área militar só sobrevive com os ganhos da área civil. Quer dizer, E se eu separar, mata. Porque isso também era uma coisa que estava sendo Mata. aventada, né? Mata, A separação também mata. Agora, além disso, o BNDES tem que ter uma política de financiar jatos para o mercado interno. Por quê? As operadoras de transporte aéreo no mundo hoje, elas operam os aviões. Elas não são donas, são companhias de leasing. Então, o avião é veículo de uma operação financeira. E veem vocês, só a Azul opera aviões da Embraer. Porque o Azul, quando se instalou aqui, o BNDES abriu a linha de financiamento e eles entraram e eles operam muito com o avião da Embraer. Isso tem que ser estendido às outras empresas. Porque isso garante emprego, garante desenvolvimento tecnológico, garante a expansão, que não é só a Embraer. A Embraer é uma montadora. No entorno da Embraer, especialmente na região de São José dos Campos, orbitam centenas de empresas de base tecnológica também. Isso é essencial para o país. Quer dizer, dá para fazer um acordo que se tenha o controle absoluto das políticas. Sim, desde que não envolva participação acionária. Certo. São acordos de manutenção, acordos De comercial. Não, comerciais. eu posso até ter um acordo abrangente, acordo de manutenção, acordo comercial, posso ter linhas de produção nos Estados Unidos, nenhum problema. Posso ter parcerias de desenvolvimento. Não é uma visão assim, não serve. É necessário até, eu diria. É necessário. E ela vai ter muita dificuldade de sobreviver no mercado em que você só tem gigante. Ela chegou ao limite da sua capacidade de competição numa condição em que o mercado se concentra no mundo. Então, ela buscar a parceria, eu acho correto. Aquele sul-coreano, o da Chutando a Escada, o Sean... Sei, eu sei quem é. Ele disse que se o Brasil vender a Embraer para a Boeing, acaba a indústria brasileira. Com certeza. Porque, não é porque exagero. a consequência Não é vai ser exagero. uma consequência exatamente para todas essas empresas, como o senhor falou, orbitam em torno de... Acaba. Vai embora. Vai embora emprego, vai embora tudo. Acaba. Por isso é que eu volto ao início da nossa conversa. A proposta do poder é destruir o que se construiu nesse país nos últimos 80 anos. Por que essa sanha destrutiva? Porque o poder foi capturado pelo mercado financeiro. Vou dar um exemplo histórico para vocês. O Getúlio, quando suicidou, no dia seguinte, quem assumiu o Ministério da Fazenda foi Eugênio Goudin. Quem era o Goudin? Goudin era o grande adversário do Roberto Simons. Exatamente. Roberto Simons propunha industrialização
do Brasil, um desenvolvimento autônomo. Budan, o Brasil não precisa de indústrias. O Brasil deve usar a sua vocação natural, que é agrícola. Não tem que ter indústria, mas era esse o debate na década de 50. E voltamos a isso, o Brasil celeiro do mundo. Nós mantemos, mas eu não tenho nada contra o Brasil ser celeiro do mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que fez a grandeza dos Estados Unidos foi terem, a partir do século XIX, se transformado em celeiro do mundo. Geraram tanta receita que financiaram seu desenvolvimento industrial. Nada contra o desenvolvimento agrícola do Brasil. Seremos, nos próximos 3, 4 anos, os principais produtores em todas as faixas da área agrícola, das commodities agrícolas. O que é necessário, e isso não tem, é que a comercialização seja controlada por nós. O grande objetivo de se atingir a JBS nesse processo aí é porque a JBS era o único, ela encarnava o único setor do agronegócio em que a formação de preços era feita no Brasil. Porque ela, além de controlar o mercado brasileiro, controlava o mercado argentino, controlava o mercado australiano e controlava o mercado americano. Então, tinha que se quebrar essa estrutura para que o nosso produtor de carne passe a depender da Bolsa de Chicago e não da formação interna. Então, essa é uma questão geopolítica. O dia que Brasil e Argentina decidirem comandar a política de formação de preços da soja e do milho, muda a relação de poder no mundo. Tinha que fazer uma OPEP das commodities. Mas é por aí. Deixa eu só a gente voltar um pouquinho à Embraer, porque um dos comentários aqui do nossos pessoal que está nos vendo pela internet voltou meio que pontuando o que o senhor havia dito. A Márcia Bernal comenta: o business com a Embraer, que esse desgoverno está prestes a ceder, é simbolicamente a pedra de cal no projeto desenvolvimentista do país. A pedra de cal na indústria de complexidade com tecnologia própria. Ela, a Embraer, é competitiva. Ter sócio acionário majoritário, ter sócio acionário é dar o domínio ao outro. Lógico. Dar o domínio ao outro é deixar o outro se apropriar da tecnologia. Ao se apropriar, nosso país perde. Com certeza. É por isso que é zero de composição acionária. Parceria com gigante não pode envolver participação acionária. Dei o exemplo, a Dassault tinha 20% do capital da Embraer, enquanto foi sócia. Impediu que a Embraer desenvolvesse produtos na área da aviação executiva. Vai dar trabalho reconstruir esse país, hein? A imagem que eu faço é interessante. Se você der a uma criança de 5 anos uma chave de fenda e um carburador de automóvel, que hoje já não existe mais, em 5 minutos o chão da sua sala vai estar cheio de pecinhas. 15 anos depois, se essa criança for engenheiro mecânico, vai conseguir montar o carburador. É o que nós estamos fazendo no Brasil. Nós estamos quebrando as cadeias produtivas. Estamos tornando o nosso país novamente uma colônia. Eu quero chamar a atenção que uma nação com mais de 200 milhões de pessoas não sobrevive se não tiver um projeto de desenvolvimento, que é o que assegura a paz social. Sem um projeto de desenvolvimento, explode o país. Eu tenho medo de nós nos mantermos como país sem um projeto de desenvolvimento. A Nigéria está do outro lado do Atlântico. Hoje tem 170 milhões de habitantes. Dentro de 10, 15 anos vai ser mais populosa que o Brasil, porque a taxa de natalidade lá é muito grande. A Nigéria é um barril de pólvora. Já explodiu. É um grande produtor de petróleo. Grande exportador de petróleo. Dos principais exportadores de petróleo para os Estados Unidos.
não deixa um centavo na Nigéria. Resultado, explodiu. Aí não há polícia, não há exército que dê conta da revolta popular. E esse risco de colapso a gente corre. Nós corremos o risco decorrente de não haver no país hoje uma proposta de desenvolvimento. Eu acho que isso, a bem da verdade, essa captura do poder pelo mercado, ela se deu a partir da ascensão do Joaquim Levy ao Ministério da Fazenda no governo Dilma, e a esfoliação da Petrobras começou quando o seu Bendini assumiu a Petrobras em 2015 também. 2015, E vou dizer a vocês, isso é tão evidente que o Pedro Parente assumiu a direção da Petrobras e não mudou um diretor. Por quê? Eram diretores já comprometidos com essa visão esfoliadora. Então, é uma captura. Realmente é uma captura. E qual é o caminho? O caminho é a eleição. E na eleição, buscar apoiar candidatos que tenham compromisso com o desenvolvimento. Veja bem, compromisso com o desenvolvimento é amplo. É amplo, não é compromisso sectário com o desenvolvimento, não. É compromisso amplo com o desenvolvimento, que é o que vai assegurar a paz social no Brasil. É isso. Muito bem. Tá bom? Tá bom. Ótimo, muito obrigado aí. Eu que agradeço a vocês. Boa tarde a todos. O vídeo no tutameia.jor.br. Fique com a gente aí. Legal. Tchau. Tchau.